Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O epílogo aqui da minha Bíblia diz: Elias foge de Jezabel. Amém? Ora, Acabe fez saber de Jezabel tudo que Elias havia feito e como mataram a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz calma e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Amém? Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça nessa noite, Pai. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Ministra aos nossos corações. Usa a vida do teu servo com poder e graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, o tema da mensagem dessa noite, ela diz para mim e para você nessa noite: saia da caverna. Amém? Saia da caverna. Para a gente introduzir um pouco a mensagem, a gente precisa entender um pouco sobre a história de Elias. É interessante que Elias aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, e diz lá: Elias o tisbita, pois ele era da terra de Tisbé. Mas é interessante que esse profeta, ele já chega aparecendo na Bíblia de uma maneira muito especial. E através da vida dele, através da oração dele, ele ora e cessa-se as chuvas em Israel. Esse homem foi um profeta usado por Deus, sinais e maravilhas. É interessante, amados, que no capítulo 17, ele vem agora diante da viúva de Sarepta, e ele pede para ela preparar um bolo. A viúva de Sarepta diz: eu tenho senão um pouco de pão e um pouco de azeite. E ele vai e faz o pão primeiro para mim, depois faz para a senhora e para o teu filho. É interessante que diz lá no capítulo 17 que não faltou farinha nem azeite na botija. Aí nós chegamos agora no capítulo 18, onde Elias agora
que agora viria chuva novamente para o povo de Israel. É interessante que ele pede para o seu moço, ele fala: vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. Aí o moço fala assim: olha, não tem nada. Ele vai e pede novamente: vai lá e veja. E passou-se 1, 2, 3, 4 vezes, 5, 6. Na 7ª vez agora ele diz: o que você está vendo? Falou: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias fala: isso é o necessário. Pode dizer: desce, vai lá e fica para Acabe, que agora vai chover sobre Israel. E agora Elias, ele vai tornando-se a sua caminhada, e ele agora desafia os 450 profetas de Baal. É interessante, amados, que Elias, um homem usado por Deus, um homem cheio do poder do Espírito Santo, ele agora desafia os profetas de Baal, e ele diz: olha, nós vamos clamar agora, eu vou clamar para o meu Deus, e vocês, profetas de Baal, vocês vão clamar para o Deus de vocês. E é interessante que eles fazem o holocausto, colocam ali a oferta, e aqueles 450 profetas de Baal começam a clamar, começam a gritar, e chega um ponto que eles começam a arranhar o corpo, começam a se autoflagelar. Aí Elias zomba dele e fala: olha, diga mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo, talvez ele está tirando uma soneca. Aquele homem era um homem ousado, um homem com intrepidez. E agora, quando Baal não consome o holocausto com fogo, agora Elias fala: agora é com meu Deus agora. Ele manda preparar agora o holocausto, ele prepara ali o altar, ele restaura o altar e coloca o holocausto. E não era só isso, ele falou: manda colocar água em cima, porque o milagre vai ser maior. Aí o pessoal coloca água em cima, aí coloca-se novamente mais uma camada de água, e pela 3ª vez ele fala: para provar que o nosso Deus, ainda existe Deus em Israel, manda colocar água novamente, a água transbordar. E ele ora agora aos céus, e diz a palavra do Senhor que fogo dos céus desce agora e começa a consumir o holocausto. Um homem usado por Deus, um homem que foi usado, um instrumento nas mãos de Deus. Agora nós chegamos no versículo 19. Esse grande homem de Deus, talvez uma das pessoas mais usadas, com sinais e prodígios. Agora esse homem sente medo. Agora esse homem foge de Jezabel. Agora esse homem que foi aquele instrumento de Deus para salvar todo aquele povo, ele sente medo agora e vai fugir agora para o deserto. É interessante que o rei Acabe diz para sua esposa: o rei Acabe era um rei de Israel, mas Jezabel era a própria personificação do capeta, do cão, do capiroto, do burifute, qualquer nome que vocês queiram, qualquer adjetivo que vocês queiram dar para essa mulher. E ela agora diz lá no versículo 2, que ele diz, Acabe diz para Jezabel, fala: matar os 450 profetas de Baal. E diz a Bíblia assim no versículo 2 aí do capítulo 19: então Jezabel mandou mensageiros a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Elias ficou com medo de Jezabel, amados. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, que deve ter muita mulher brava aqui. Tem muita mulher, tem muito homem aqui que tem medo das suas esposas. Mas Jezabel era uma mulher brava demais. E Elias agora sente o medo daquela mulher. E agora ele veio numa situação de medo, de desespero. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite estamos passando uma situação dessa. Nós estamos com medo de prosseguir adiante em algo. Talvez nós estamos agora recuando ou tentando fugir para algo, para algum lugar, para tentar nos esconder dos problemas da vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é necessário nós agora nos reerguermos. Não é mais tempo de escondermos mais, é tempo de nós erguermos, nos levantarmos e seguirmos a nossa caminhada. Mas Elias agora ele foge para o deserto. Elias agora, o medo começa a tomar conta, o medo de morrer começa a tomar conta da vida dele. Ele agora vai para o deserto. Quantos de nós, amados, aqui nessa noite, diante de algumas circunstâncias da nossa vida, nós simplesmente sentimos medo e nós vamos para o deserto, nós vamos fugir das situações? Eu quero dizer para você nessa noite, amados,
Não fuja daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não fuja para longe da presença de Deus. É necessário nós estarmos firmes. É interessante, amados, que eu vi um certo pregador dizendo que o medo, ele é um antídoto para diminuir a nossa fé. Quando nós ficamos com muito medo, ele começa a diminuir a nossa fé. Na verdade não é um antídoto, né? É uma coisa que joga contra a nossa fé. O medo, ele joga contra a nossa fé. O medo faz com que a nossa fé, ela comece a diminuir. Mas é interessante que aquele homem com sinais e prodígios, com muito medo, a tua fé não foi necessária para encarar Jezabel de frente. E aí fica a pergunta para nós: quais são as lições que nós devemos tirar desse texto e aplicar para a nossa vida nos dias de hoje? A primeira lição que eu aprendo: que deserto é lugar de provisão de Deus. Por mais deserto que você esteja passando, por mais situação difícil que você esteja vivendo, talvez por mais tribulações que estejamos passando, eu preciso crer que deserto, quando Deus leva a mim e a você para o deserto, é porque Ele vai prover algo para a nossa vida. Deserto é lugar de provisão. Olha o que diz o versículo 5 e versículo 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo do Senhor o tocou, e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Deus começa a prover os recursos ali para Elias. Elias estava passando uma situação desesperadora. Talvez nós estejamos passando aqui nessa noite situações em que nós achamos que não terá mais soluções. Talvez nós estejamos passando dificuldades que nós achamos que nós não vamos conseguir passar por elas. Mas é necessário, amados, assim como Elias foi afrontado, nós também seremos afrontados. Mas é necessário nós reerguermos a nossa cabeça e começarmos a marchar para frente, começarmos a sair dessa situação. Lugar de deserto não é lugar em que nós devemos ficar tão somente cruzar os nossos braços e esperar. É lugar de nós buscarmos a Deus para que a provisão do Senhor esteja sobre a nossa vida. É necessário eu e você nos levantarmos, sairmos dessa inércia talvez que nós estejamos vivendo, e agora continuarmos a caminhar. É necessário, amado, nós continuarmos a nossa caminhada. Tenha uma certeza no seu coração, talvez o deserto que você está passando é um lugar de milagre, pois vemos claramente o agir de Deus na nossa vida. Deserto significa lugar de provisão, de cuidado, de experiência com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você já passou por algum deserto, vocês vão saber do que eu estou falando. Deserto, nós nunca passaremos para o deserto e sairemos da mesma forma que nós entramos. Nós sairemos transformados pelo poder do Espírito, nós seremos fortalecidos, nós seremos forjados no fogo, mas sairemos vitoriosos em nome de Jesus. É necessário continuar a caminhada. São lutas, angústias, decepções, provações, mas em todas elas, eu e você, nós precisamos glorificar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo: esta noite é a hora de se levantar. Essa noite é a hora de você tomar uma posição na sua vida e se levantar diante do seu problema. Olha o que diz aí o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. É interessante, amados, que quando nós passamos por uma situação igual a Elias passou, nós ficamos, na maioria das vezes, muito fraco, vulnerável, suscetível às coisas que possam acontecer para nos levar ainda mais para baixo. Nem tudo, amados, nem toda situação é o diabo que arma para nós. Mas quando nós estamos fracos e vulneráveis, aí sim, ele vai entrar e vai tentar destruir a sua vida. Ele vai tentar destruir tudo que você tem feito. É nesse momento que nós devemos nos reerguer novamente, levantarmos a nossa cabeça e levantarmos os olhos para o céu, para o autor e consumador da nossa fé, e cremos que Ele é poderoso para mudar toda a história da nossa vida. O problema é que nós ficamos muitas das vezes caídos diante das situações, muitas das vezes nós ficamos sem forças, vulneráveis, mas é necessário eu ainda nessa noite encontrar uma força para que eu possa me levantar e continuar a minha caminhada. Versículo 8:
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias, ele se alimentou, ele sabia que era necessário seguir a direção de Deus, não apenas ficar esperando o milagre cair do céu, mas é necessário ele fazer a parte dele. A Bíblia diz que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, e ele chega agora até o monte Horebe, ele vai agora para dentro da caverna. Foi uma caminhada muito difícil, talvez ele passou por situações difíceis. A gente sabe que no deserto tem muitos animais, talvez muitas provações Elias passou, mas é interessante que ele venceu os 40 dias e 40 noites com força e chegou até lá no monte, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você tem que estar preparado para você caminhar, você tem que estar alimentado para que você possa vencer na sua vida. Se alimente da palavra do Senhor, se alimente daquilo que Deus tem colocado para você. Você que está aqui nessa noite está preparado para caminhar uma grande quantidade de quilômetros, de milhas que seja. Faça essa pergunta para você. É necessário, amado, nós estarmos na nossa caminhada. Talvez nós já caminhamos muitos quilômetros, amado, mas muitos ainda virão. Muitas dificuldades ainda virão. Mas é necessário nós estarmos firmes, com a nossa cabeça erguida, em nome de Jesus. A terceira lição que eu aprendo, que Elias, ele entra agora numa caverna. Agora você pode até estar dentro da caverna, mas é necessário nesta noite você sair da caverna em nome de Jesus. É necessário você sair da situação que você está vivendo. Olha o que diz aí o versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias foge agora para uma caverna. Talvez muitos de nós aqui nessa noite, amados, fugimos para uma caverna e não conseguimos sair dela até os dias de hoje. Nós estamos praticamente intocados, nós estamos praticamente à mercê de toda a situação. Eu tenho agora um menino que trabalha comigo, ele na verdade ele me atende, ele trabalha aqui no supermercado Compra. Ele está numa situação de estresse muito grande. A última vez que eu vi ele, estava caindo mecha de cabelo dele, caiu uma vez só, tanto estresse que ele estava. E é interessante que agora nós vimos, depois de uma semana, ele ficou uma semana literalmente na caverna, ficou uma semana dentro do quarto. Ele ia para o banheiro, voltava para a cama, ia para o banheiro, voltava para a cama, escovava o dente, voltava para a cama, nem se alimentava mais. Talvez muitos de nós estamos nessa caverna, amados. Nós não queremos mais nem ler a palavra de Deus, nós não temos mais forças nem para orar, nós não temos força mais nem para jejuar. Nós estamos simplesmente na caverna, vamos para o banheiro e voltamos para a cama e dormimos. Vamos agora damos uma volta no quarto, voltamos para a cama e para dormir. Não temos mais força para encarar o problema de frente. É necessário que nós estejamos fortalecidos pela palavra de Deus. O problema, sabe o que é, amados? É que na caverna é lugar de solidão, na caverna é lugar de medo, caverna é lugar de tristeza, caverna é lugar de escuridão, caverna é lugar de muitos morcegos. Tem muito morcego lá. Eu particularmente tenho medo de morcego. Eu não sei se eu conseguiria ficar numa caverna, amados, mas Deus está te chamando para fora nessa noite. É necessário nós sairmos da situação que nós estamos vivendo. A caverna não pode ser uma válvula de escape para a nossa vida. A caverna não pode ser um lugar onde nós iremos agora viver para o resto da nossa vida. Não pode ser essa válvula de escape para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Não pode ser essa válvula de escape que eu vou usar agora para que eu possa me fortalecer. Não. É necessário eu erguer a minha cabeça. Deus está falando para você nessa noite: saia desta caverna. Saia desta situação que você está vivendo. Deus está te chamando para fora nesta noite. Deus está querendo te entregar uma nova vida nessa noite. Deus está querendo restaurar a sua vida nessa noite. Mas é necessário nós tomarmos a posição e a decisão de sairmos da caverna nessa noite. É necessário mudanças, é necessário atitudes, é necessário nos fortalecer ainda mais da palavra de Deus. Para sair da caverna é necessário que você esteja disposto a enfrentar o seu problema de frente. Não dá mais para fugir. Nessa noite é noite que Deus preparou para que nós possamos encarar todas as circunstâncias da nossa vida de frente.
Deus não quer mais você cabisbaixo nessa noite. Deus não te trouxe aqui nesse lugar para você sair da mesma maneira que você entrou, mas Deus quer transformar literalmente a tua vida, aleluia. Mas é necessário nós tomarmos decisões, é necessário cortarmos da nossa carne, é necessário encararmos as situações de frente. Mas muitas das vezes, amados, nós não fazemos isso. Nós simplesmente ficamos na caverna e agora deixamos a vida nos levar. O Senhor Jesus me convida, a mim e a você nessa noite, a nós sairmos dessa situação, desse lugar que nós estamos vivendo. Erga a sua cabeça nessa noite, pois Jesus está fora da caverna, está chamando a tua vida. Ele está te chamando lá para fora. Ele está dizendo: meu filho, vem para fora. Eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar a história de tudo isso. Eu sei que você está vulnerável, eu sei que você está numa situação difícil, mas eu quero te carregar no colo, assim diz o Senhor. Eu quero te carregar no colo. Você não consegue andar mais, não tem problema, eu te carrego no colo. Ah, você está deitado, não tem problema. Eu sou o médico dos médicos, eu sou o rei dos reis, Senhor dos senhores. Assim diz o nosso Deus. Mas é necessário nós tomarmos posições, amados. Quarta e última lição que eu aprendo: é necessário subir o Monte Horebe. É necessário subir o monte de Deus. Deus está chamando você para subir o monte dele. E subir o monte de Deus é necessário, primeiro deles, confiança. Para mim subir o monte de Deus, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar na provisão de Deus. Eu preciso confiar que Deus vai suprir as minhas necessidades. Para mim subir o monte, eu preciso tomar uma decisão. Eu não subo somente pela minha vontade, mas eu preciso decidir para que Deus possa me ajudar, para que eu possa subir o Monte Horebe, o monte de Deus. É necessário eu tomar uma decisão hoje. Para que eu e você possa também subir o monte, é necessário nós termos ousadia. Jesus não nos chamou para sermos medrosos, covardes. Jesus chama a mim e a você para sermos verdadeiros adoradores, que adoram Espírito em verdade, apregoeiros da palavra de Deus, mensageiros da palavra de Deus. Você precisa ter ousadia, você precisa ter intrepidez para subir o Monte Horebe nessa noite. É necessário você ter fidelidade, é necessário você ser fiel a Deus, fiel aos mandamentos de Deus. Deus quer te encontrar lá no alto. Deus está de braços abertos para te encontrar lá no alto. Mas é necessário você sair da caverna, é necessário você sair do lugar que você está, é necessário você sair da sua zona de conforto. Deus quer te colocar a lugares mais altos, mas é necessário você obedecer a palavra de Deus, obedecer aos mandamentos dele. A presença de Deus é o lugar que eu e você deve estar. Fora da presença dele não há felicidade, não há paz. Nós precisamos, amados, tomar decisões. Mas é interessante que diz o versículo que veio um forte vento, mas Deus não estava no vento. Depois vem um forte terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois vem uma chama de fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas depois vem uma brisa suave, e ali assim estava a presença de Deus. Talvez você ache que lugar de encontro com Deus é coisas mirabolantes, é algo sobrenatural. Não. O seu encontro com Deus é lá na sua casa. Você pode ter um encontro com Deus lá no seu quarto. Você pode ter um encontro com Deus nas coisas mais simples que existem. Então somente você clamar para Ele descer sobre a tua vida. Então somente você clamar para que você possa subir o monte de Deus para orar, para buscar a face dEle. Às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus que seja algo assim sobrenatural, quando na verdade nós precisamos buscar as coisas simples. Deus quer ter uma comunhão e um relacionamento com você nessa noite. Deus quer ter um relacionamento com você, e Ele está de braços abertos dizendo: meu filho, saia dessa caverna, meu filho, saia desse lugar, eu estou aqui com a mão estendida para você. É interessante que quando Ele está caminhando sobre as águas, Pedro diz ao Senhor: é o Senhor que está aqui. Aí Pedro diz: Senhor, eu posso ir contigo? Pode, Pedro, venha. Aí Pedro começa a caminhar, mas aí o medo toma conta. Novamente o medo toma conta da vida de Pedro e ele começa a afundar. Mas é interessante, amado, que quando nós começamos a afundar, Jesus Cristo de Nazaré, Ele estende agora a sua mão.
Ele nos tira lá do meio do mar. Ele nos tira da situação mais difícil que nós estejamos vivendo. Talvez você esteja passando por uma situação que você acha que não tem mais condições de você continuar a sua caminhada. Talvez você já pensou que nessa noite até de tirar a sua própria vida. Eu quero dizer para você nessa noite que aqui ainda há esperança de Deus na nossa vida. Que ainda há esperança para que Deus possa nos tirar da caverna. Eu quero te convidar você nessa noite, amado. Sai dessa caverna. Sai daquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Cristo. Mas é interessante, amados, que o monte é um lugar de experiência com Deus. Você pode fazer na sua casa um monte de oração. Você pode fazer aqui na igreja um monte de oração. Você pode fazer lá no seu quarto um monte onde você vai se encontrar com Deus. Talvez você não precise subir 300, 400, 500 metros acima num monte muito grande. Talvez é somente você clamar e Deus está aqui em nome de Jesus. Deus age nas coisas mais simples. O que eu amo no Evangelho de Cristo é que ele é simples demais. Jesus Cristo, ele não teologiza nada. Ele é simples demais. Quem complica o Evangelho é eu e você. Nós precisamos pregar o Evangelho, voltar ao Evangelho genuíno, o Evangelho que cura, que salva, que transforma, aquele que nós confiamos, aquele que nos alcançou, para que nós possamos levar uma vida de santidade com Deus. Não fique mais nesse lugar que você está. Jesus está te chamando nessa noite. Sai da caverna. Parece uma coisa interessante, né? Saia da caverna. Tem muitas pessoas aqui nessa noite, amados, que estão escondidas. Tem muitas pessoas, Deus ministra no meu coração, que estão escondidas. Estão aqui nessa noite arrebentadas. Estão aqui nessa noite numa situação difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ainda há esperança. Deus ministra no meu coração e diz para você nessa noite: ainda há esperança. Aquilo que você acha que não dá certo, mas vai dar certo, amado. Vai dar certo em nome de Jesus. E para concluir, Deus está do lado de fora da caverna, e Ele está chamando você nessa noite para sair para fora. Deus está te chamando para sair para fora. Às vezes nos sentimos praticamente, amados, mortos dentro da caverna, assim como Lázaro estava morto. Lázaro estava morto já há 4 dias. Talvez você não está morto mais materialmente, mas talvez a sua vida espiritual está praticamente morrendo. Talvez você não tenha condição mais de orar, talvez você não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra de Deus. Talvez a sua situação já está chegando ao ponto de se comparar com o próprio Lázaro. Mas mesmo que a sua situação esteja como a vida de Lázaro, Jesus Cristo venha no 4º dia e Ele estende a sua mão, fala: Lázaro, vem para fora. Ele está dizendo para você nessa noite: vem para fora, meu filho. Vem para fora, minha filha. Mesmo estando numa situação difícil, ainda há esperança para mim e para você. Vem para fora, deixa Jesus Cristo de Nazaré sarar as suas feridas. Que nessa noite, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa continuar ainda ministrando em nossos corações, com a certeza que nós devemos sair de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. É necessário nós continuarmos a nossa caminhada. Elias foi um grande profeta de Deus. Elias foi um homem formidável. É interessante que quando ele estava em Eliseu, diz a palavra de Deus que Elias não morreu. Ele foi assunto aos céus, ele foi arrebatado. Num furacão, uma carruagem de fogo dele, ele levou para os céus. Aquele homem, usado por Deus, sentiu medo. Eu quero dizer para você nessa noite: sentir medo não é uma coisa que você não vai estar suscetível a isso. Você vai ter medo. Nós temos medo de muitas situações, mas o medo agora não pode dominar a minha vida e a sua vida. O medo agora tem que ser um impulso agora. Deus dizer para Satanás, falar assim: olha, você não tem mais vez na minha vida. Olha, eu estou saindo da caverna hoje. Você colocou muitas coisas aqui nesse lugar, Satanás. Mas eu quero dizer para você hoje: eu estou saindo para fora. Porque Jesus Cristo de Nazaré está com os braços abertos para me receber. Em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.